Senhora presidente, boa tarde, os colegas vereadores, o público presente, as redes sociais, uma boa tarde a todos. Reunião conjunta aqui das comissões, para a gente discutir alguns projetos aqui nessa extraordinária, e já passamos de imediatamente a discussão do projeto 129, sobre a reestruturação do planos de cargos e carreiras e remuneração dos profissionais da administração do Poder Executivo, que estabelece normas gerais de enquadramento e institui nova tabela de vencimentos da outras providências de autoria do Executivo. Vamos deixar a palavra aí com o jurídico, doutora Márcia, doutor Lenine, segundo a necessidade, e posteriormente os colegas. Presidente, A palavra ao vereador William Barcelos. é possível que o jurídico manifeste em conjunto 129, 130 e os que forem da carreira do funcionalismo efetivo? E a deliberação sem conjunto? Deixando de fora o 137, que é o dos cargos comissionados. Sim. Até de fato esse já estava até com o propósito de ser discutido separado, né? Eu já até havia falado com a doutora, se os vereadores estiverem de acordo, a proposta do vereador William, todos aceitam? Eu peço que numere os projetos. É o 129, 130... 131, 142, né? 129, 130 e o 142, que tem os mesmos pareceres, é isso, né? É isso que você falou, né? Discutir e votar juntos. Só os de cargos da carreira provimento efetivo. Já está separado aqui, o 129, 130 e o 142. Vai. É o 142 também. 41 e 42, perfeito. Pastor, são quantos projetos a mesma coisa? São 4. E o parecer, ele está tudo dentro de um parecer só. Doutor, por favor. Primeiramente, boa tarde a todos. Vamos iniciar, então, os comentários sobre o projeto 129/2019, que dispõe sobre a reestruturação do plano de cargos e carreira e remuneração dos profissionais da administração do Poder Executivo de Nova Serrana, estabelece normas gerais de enquadramento e institui nova tabela de vencimentos e dá outras providências. Projeto de autoria do Poder Executivo, do prefeito Eusébio Rodrigues Lago, e importante a gente registrar aqui a mensagem de encaminhamento do prefeito. Abre aspas. Pelo presente, vimos encaminhar a vossas excelências substitutivo ao projeto de lei complementar 129/2019, que dispõe sobre a remuneração do plano de cargos e carreira e remuneração dos profissionais da administração pública, a administração do Poder Executivo de Nova Serrana, estabelece normas gerais de enquadramento, institui nova tabela de vencimentos e dá outras providências. Inicialmente, cumpre esclarecer que os direitos e deveres dos servidores públicos municipais estão dispostos, principalmente no artigo 37 da Constituição Federal, no artigo 31 da Constituição Estadual, no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Nova Serrana, Lei número 1548/2000, e nas leis e regulamentos de cada carreira. A atual administração acredita que a busca contínua pela melhoria da eficiência do serviço público é um pilar fundamental do qual tem que valer-se para construir o melhor para a nossa cidade. Imprescindível dizer ainda que o referido projeto de lei é uma reformulação do plano de cargos e carreiras e remuneração dos profissionais da administração, Lei número 2330/2015, uma vez que o texto da lei foi revisto e corrigido. Em suma, o projeto de lei contempla alterações do quadro de pessoal, reestruturam as atribuições dos cargos, sendo proposto o enquadramento no padrão de vencimento,
adequações na progressão funcional e na promoção da carreira, estabelecendo o adicional por tempo de serviço, o que beneficiará muitos servidores que já tiveram seus pedidos negados por falta de previsão legal, bem como a criação de novos cargos. Essas premissas vão ao encontro das iniciativas deste governo que visam corrigir a rigidez e a ausência de amparo legal existente no atual plano de carreira dos servidores, garantindo segurança jurídica aos mesmos. A grande conquista é a manutenção de benefícios anteriores ao plano e a criação de novas oportunidades, com avaliação por desempenho e incentivo e reconhecimento do aprimoramento acadêmico. O plano de carreiras possui ainda o mérito de diminuir a defasagem salarial ao longo dos anos. Eis que a proposta consolida uma perspectiva de vida e trabalhos aos servidores, estabelecendo um plano de carreira digno, oportunizando ao servidor galgar até 11 níveis de carreira. Ademais, como objetivo ainda, propor ao servidor a certeza de evoluir na sua carreira, o que tornará a carreira pública mais atrativa, de forma que possamos atingir um dos maiores princípios da administração pública consagrados pela nossa Constituição Federal, que é o princípio da eficiência. Intenta-se, com o referido projeto de lei, maximizar as condições de trabalho dos servidores públicos do município, contemplar as particularidades que precisam ser melhores esclarecidas e disciplinadas, a fim de otimizar o funcionamento das atividades do município e o atendimento eficiente e eficaz ao público a que se propõe. Por fim, o presente projeto de lei caracteriza por fortalecer em seu teor a valorização dos servidores públicos municipais e a organização do serviço público em tempos de atendimentos a regras específicas na área de pessoal e a fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, bem como do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, para, em breve, lançar edital de concurso, dando, assim, continuidade das atividades da administração pública municipal. É por esse motivo e fundamento no princípio da transparência e da moralidade que venho, através deste projeto de lei, requerer a aprovação dos pares. Salientes que segue anexo, impacto orçamentário relativo à diferença entre o atual quantitativo de cargos e o pretendido. Essas são as razões que objetiva o prefeito a encaminhar esse projeto de lei que vai fazer o enquadramento dos servidores públicos. Eu vou passar para o doutor Lenine, porque ele fez aqui 2 recomendações e algumas de técnicas legislativas, para ele fazer as considerações do projeto 129. Por favor, doutor. A palavra ao doutor Lenine. Presidente, senhores vereadores, a primeira recomendação eu quero fazer oralmente, porque eu confesso que na primeira leitura o tempo foi muito exíguo, eu acabei só verificando essa questão na análise dos demais projetos, 141 e 142. Ela diz respeito ao artigo 47 do projeto. Ele prevê o seguinte: será concedido adicional de 10% sobre a remuneração quando o servidor efetivo completar 30 anos de serviço prestados à Prefeitura de Nova Serrana, seja que título for. É o chamado adicional trintenário. E o termo que eu verifico em constitucionalidade é remuneração. Ele contraria o artigo 37, inciso 14 da Constituição. Esse artigo, especificamente esse inciso, prevê o seguinte: artigo 37, inciso 14 da Constituição. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Esse inciso foi acrescentado pela emenda 19 de 98 e quem integra o serviço público sabe, ele visa evitar o chamado efeito repicão ou efeito cascata. Ou seja, uma gratificação, um acréscimo pecuniário, ele não pode integrar a base
de cálculo dos acréscimos pecuniários posteriores. Então, sugeri no 141 e no 142, e sugiro também em relação ao 129 e 130, que a palavra remuneração, que integra todas as verbas que o servidor recebe, seja substituída pela palavra vencimentos, que é o salário base, vamos dizer assim, do servidor público. Com isso, eu vejo compatibilidade com a Constituição Federal. Se for mantida a palavra remuneração, com a devida vênia, eu entendo que viola o artigo 37, inciso 14 da Constituição, por caracterizar esse efeito repicão. Trouxe aqui trouxe duas decisões do Tribunal de Justiça. Eu não tive tempo de acrescentar ao parecer, mas eu imprimi posteriormente. Fala claramente, uma apelação civil julgada em 2017, fala: os quinquênios e o adicional trintenário, concedidos após a emenda constitucional 19 de 98, devem, portanto, ser calculados apenas sobre o vencimento básico do cargo. Ou seja, é muito claro, tanto o dispositivo constitucional quanto a jurisprudência a esse respeito. Eu esclareço que no dispositivo que fala do adicional por 5 anos, ou seja, o quinquênio, o projeto fala de vencimento. Então, ou seja, não há inconstitucionalidade nenhuma, é só no trintenário que há essa inconstitucionalidade. Pastor Giovanni, eu quero passar às mãos do senhor um ofício que o Remirto enviou, que ele não vai poder participar da reunião, tanto das comissões como da reunião à noite. Eu gostaria que o senhor lesse, tá? Por favor. Nova Serrana, 18 de dezembro de 2019, a sua excelência vereadora Terezinha Célia do Carmo, presidente da Câmara Municipal de Nova Serrana. Assunto: ausência da reunião das comissões e extraordinária no dia 18 de 12 de 2019. Prezado presidente, pelo presente venho justificar, em virtude de compromisso assumido anteriormente, a ausência do vereador senhor Remirto José Pedro nas reuniões de comissão e na reunião extraordinária que acontece hoje às 18 de 12 de 2019. Desde já agradeço, reitero os meus votos de estima. Atenciosamente, Vandir Paulino Pereira, assessor parlamentar. Aí justificada a ausência do Remirto. Pode continuar, doutor, senhor presidente. Essa é a primeira recomendação. A segunda diz respeito ao artigo 84 do projeto 129. Ele fala o seguinte: por imperativa necessidade de serviço e em caráter excepcional, sem prejuízo de suas atribuições, o servidor poderá acumular carga em comissão com função gratificada, hipótese em que será devido o pagamento da gratificação previsto no anexo 10 desta lei. E também, com a devida vênia, eu penso que o dispositivo viola o artigo 37, inciso 16 e 17 e também inciso 5 da Constituição Federal. O 37, inciso 16, fala da vedação da acumulação de cargos, que se aplica pelo inciso 17 às funções. E o 37, inciso 5, fala que as funções, elas devem ser exercidas exclusivamente pelo servidor efetivo. O artigo 84 propõe que as funções sejam exercidas cumulativamente por servidores ocupantes de cargo em comissão. Então, ou seja, há uma dupla inconstitucionalidade. Por quê? Porque o servidor não pode acumular cargo com função, salvo as exceções legais, cargo de professor, de saúde, e também porque as funções só podem ser exercidas por servidores efetivos. Então, vejo uma dupla inconstitucionalidade nesse dispositivo. Artigo 84 do 129. E tem uma terceira recomendação, que é a respeito do artigo 77. Ele fala o seguinte: são reservados 10% do universo total dos cargos em comissão a serem preenchidos exclusivamente por servidores de carreira, nos termos do artigo 37.5 da Constituição da República, excetuando-se os cargos de agentes políticos e outros a eles equiparados. A Lei Orgânica de Nova Serrana, no artigo 40, ela prevê que os cargos em comissão e as funções de confiança, exceto os de assessoria, são exercidos na prefeitura
por servidores ocupantes de cargos de carreira técnica e profissional, a partir do terceiro nível hierárquico da estrutura organizacional. E na Câmara, a partir do primeiro nível. Então, eu vi uma certa incompatibilidade, que caracterizaria uma ilegalidade, partindo do pressuposto que a lei orgânica é a Constituição do município, ela é chamada na doutrina constitucionalista nesses termos. Eu vi uma incompatibilidade do projeto com esse artigo 40 da lei orgânica. A doutora Márcia me disse aqui antes da reunião que tem um entendimento diferente nesse ponto específico, então sugiro a vossas excelências que ouçam o parecer dela a respeito dessa questão do artigo 77, do 129, a respeito do artigo 40. Inclusive, o 37 faz, aliás, o 77 faz menção do artigo 37, né, da Constituição, no inciso 5º, né? Sim, o que a Constituição prevê é que os cargos serão ocupados por servidores efetivos e por não efetivos, nos termos da lei. Aí vem a lei orgânica e fala essa questão que eu expus para os senhores. E o projeto, eu penso que ele está incompatível com a lei orgânica nesses termos. É minha obrigação ressaltar, então eu submeto a decisão dos senhores. E tem algumas questões de técnica legislativa, no 129, que são bastante singelas, são mesmo para evitar, acredito que são erros materiais. O primeiro, no artigo 99, ele faz referência ao artigo 93, quando na realidade deveria se referir ao artigo 97. É simples erro material, ou seja, uma questão muito singela. Você fala só fazer a mudança. Só a alteração a referência ao 93 é substituída pela referência ao 97. No artigo 89, ele faz referência aos servidores da saúde. E, com a devida vênia, eu acredito que ele quis se referir aos servidores da administração, porque o 129 trata dos servidores da administração. E material também, tudo indica. E, por fim, o artigo 98, ele faz, no final dele, ele fala, de acordo com o disposto no artigo 40, parágrafo 4º da Constituição Federal. O artigo 40, parágrafo 4º, não trata do que é tratado no artigo 98. Então, eu sugeri a supressão dessa expressão para evitar essa incongruência em relação ao artigo 40, parágrafo 4º da Constituição Federal. Seria só o final, então, do artigo. Só o final do 98. Doutora Márcia. Com relação, senhores vereadores, a recomendação aqui, a observação do analista, que o artigo 77 do projeto viola o artigo 40 da lei, a lei orgânica de Nova Serrana, o artigo 40, o que ele fala? Os cargos em comissão e as funções de confiança, com exceção daqueles de assessoria, são exercidos na Prefeitura por servidores ocupantes de cargos de carreira técnica e profissional, a partir do terceiro nível hierárquico da estrutura organizacional e na Câmara a partir do primeiro nível. Então, a lei orgânica, ela fala de forma genérica. E a lei aqui, o artigo 77, é expresso. São reservados 10% do universo total dos cargos em comissão a serem preenchidos exclusivamente por servidores de carreira, nos termos do artigo 37, inciso 5, da Constituição da República, excetuando-se os cargos de agente político e outros a eles equiparados. Eu não vejo, já falei com o doutor Lenine, que eu não vejo nenhum problema com relação, porque o artigo 40 ele é genérico. E realmente todos órgão público, ele já faz em lei específica aquele percentual que está previsto na Constituição Federal, no inciso 5 do artigo 37, que a destinação de cargo em comissão, que percentual deve ser destinado a servidor efetivo. Então, por a lei orgânica não estar indicando percentual, eu não vejo, a lei específica já
dimensiona o percentual. É específica, não vejo problema com relação a isso. As outras observações do doutor, eu comungo com ela, essa questão do artigo 46 e 47, né, doutor, que fala sobre a remuneração e vencimento, né? Um fala, desculpa, 84, ele fala que é vencimento e o seguinte fala em remuneração. Não, não é 84 não, doutor. 84, 129. 129. Não é 84 não. Eu estou fazendo observação a questão do vencimento. Então é 47. É o 47. É o 47 que fala, que trata dos adicionais por tempo de serviço como sendo com base de cálculo vencimento. E o 47 fala com base em remuneração. Então, esse eu comungo com o doutor, já falei com ele, e só esse aqui da lei orgânica que eu divido a interpretação, que eu entendo que a lei específica pode sim definir o percentual. O 84 fala da acumulação do cargo. Ah, tá. O 84 é o da acumulação. Também o artigo 84, o que ele diz? Por imperatividade, necessidade de serviço e em caráter excepcional, sem prejuízo de suas atribuições, o servidor poderá acumular cargo em comissão com função gratificada, hipótese em que será devido o pagamento da gratificação prevista no anexo 10 desta lei. Então, o artigo 84, ele dá a possibilidade do servidor que estiver em cargo em comissão acumular com gratificação. Ele vai receber pelo cargo em comissão e a gratificação. Isso realmente é vedado. Não mesmo por instalação ou Oi? Não, ele não pode acumular. Vereador, usa o microfone, por favor, só para poder registrar. Gentileza. Pastor. Com a palavra. Vamos deixar o relator fazer, só para a gente seguir o rito, né? O relator faz a... você, ele é o vice. Boa tarde a todos. Foi muito bem colocado pelo Dr. Lenini essas recomendações. Então, eu vejo que é necessário ser feito essas alterações. Obrigado. Com a palavra, o professor William. Presidente, também sou favorável às alterações, mas eu gostaria que o senhor, na qualidade de líder do governo, pudesse oficiar o executivo para que ele possa mandar uma manifestação ainda nessa tarde, com o seu parecer acerca de propostas de emenda ao projeto, para que não emperre a publicação das leis. Nós estamos aqui com o Cisnova presente, então nós queremos essa garantia, porque se não houver essa garantia, a gente leva na inconstitucionalidade e depois, lá na frente, a gente derruba a inconstitucionalidade. Aí, nós resguardamos o direito do servidor e resguardamos também a lei. Em questão do artigo 84... Nós temos 3 pontos. Sim. O primeiro deles aí, que foi levantado, é o mais tranquilo, trocar a palavra remuneração por vencimento. Exato. O executivo, durante muito tempo, disse que os pedidos que chegavam até ele não eram atendidos porque havia inconstitucionalidade, havia ilegalidade. Então, a correção nesse aspecto é mais ainda no sentido de garantir prática, né? a efetividade do direito. A Constituição veda isso claramente e nós temos decisões reiteradas aí nesse sentido. Nós passamos até batido em cima dessa leitura, porque sempre a gente lê vencimento, remuneração, sempre tratando como a mesma coisa, não é. Agora, o segundo ponto levantado foi a questão da Acumulação do cargo em comissão com a função. Seria o artigo 84, 84. né? totalmente inconstitucional também. Esse aí eu já tive cargo público e já tive até que me exonerar de funções por causa dessa situação. Então, isso aí quem é do serviço público sabe que não pode mesmo. E tem um terceiro ponto, talvez o mais tranquilo, que é aquele que houve divergência entre os pareceres. Na dúvida, eu até permaneço como está. Mais algum dos vereadores?
Você já terminou sua fala? Mais alguns vereadores querem fazer algum posicionamento? Hein, doutora? Pastor, só para poder resumir, né? Sim. Em tese, a questão do artigo que cita a palavra 46 e Remuneração 47, em vez de remuneração trocar por vencimento. Então, é a emenda modificativa. Um outro aí é o 84 é a acumulação. Esse aí, a emenda, ela é para suprimir. Só para registrar, com devido respeito, a remuneração só é prevista no 47. 46, que é de quinquênio, está correto. Só adequação ao 47. Entendi. Então, essa modificativa, a outra é supressiva. Aquela terceira que houve a divergência de entendimentos, nós preferimos deixar do jeito que está para não haver celeuma. Sim. E ter o ofício do Executivo dizendo que está tranquilo e que será publicado a lei para efetivar o direito do servidor, mesmo havendo essas emendas. Eu creio que seria importante nós até observarmos o conjunto de expressão por parte do artigo 84, que eu creio que motivou o Executivo a proposta. Por imperativa necessidade de serviço e em caráter excepcional, sem prejuízo de suas atribuições, o servidor poderá acumular cargo em comissão com função gratificada, hipótese que será devido o pagamento da gratificação prevista no anexo 10 desta lei. Quando nós percebemos a expressão excepcional, a gente percebe que não é uma prática que vai ser constante. Eu não sei, doutor ou doutora, se tem como nós agregarmos alguma coisa que garanta realmente em que no momento que o Executivo for fazer uso desse dispositivo, que houvesse uma necessidade do Executivo, ou melhor, do Legislativo, está sendo buscado uma orientação do Legislativo no tempo em que for necessário essa proposição. Por que eu digo isso? A gente percebe que o Tribunal de Contas, ele está realmente assim, em cima da questão do pregoeiro, das licitações, e as pessoas não estão querendo muito atender ou ocupar esse tipo de função. É conhecido o doutor Lenine, eu creio doutora também, os demais colegas, pode ter ouvido isso. Eu estou aqui sugerindo alguma coisa que a gente pudesse garantir, antes de nós suprimirmos o artigo, se houver alguma possibilidade dessa natureza que eu estou expressando. Talvez os doutores com conhecimento técnico, diante da minha praticidade, poderia até agregar um valor em cima dessa, condicionando um artigo segundo a necessidade do tempo, que a gente sabe, diante de licitação, a questão ela é muito delicada. Presidente, quando o senhor fala dessa maneira, talvez o senhor tenha ciência do sentido que foi colocada essa norma. Sim. Não sei se é especificamente para o caso exclusivo do pregoeiro. Se for... O pregoeiro e o presidente, porque cada um tem são 5 pessoas que podem trabalhar. Então, é uma questão eventual, não é uma prática permanente. E esses 5, eles podem ser da carreira. Eles podem ser da carreira. Sim. Então, naturalmente, o presidente e o pregoeiro que não. Né? Nós temos gratificações por produtividade, sim, que nós podemos lançar a mão, e fora isso, em outras situações, nós ainda temos o projeto 137 para tramitar, no qual nós podemos criar, o Executivo, pode encaminhar a proposta de criação de cargo ou de função. Que o anexo, se vocês observarem, o anexo 10, ele cria as gratificações, as funções gratificadas de presidente de comissão de licitação, isso, cujo valor da gratificação é R$ 1.500, o pregoeiro também no mesmo valor, o membro da equipe de apoio ao pregoeiro, membro da comissão permanente de licitação.
O crivo aqui, pastor, é a questão do 84, é essa acumulação que a gente não está vendo legalidade. De acumular o cargo em comissão. O efetivo pode acumular, pode receber e exercer. Mas o cargo em comissão, é a acumulação do cargo em comissão com a função gratificada. Dentro desse aspecto que eu mencionei aqui, então, está fora de cogitação. Seria... Sim, o ideal é no projeto 137, que nós não vamos deliberar hoje, criar esse cargo. Ou cargo, a função que se deseja. Porque é mais complicado também eu pegar um comissionado e dar uma função para ele. Que deverá ser exercida por um comissionado, por um efetivo. Aí nós temos outros cargos Porque comissionados de maior valor. não é obrigado a ocupar a função. Pois é. É por essa razão que eu creio que essa excepcionalidade em criar o artigo é que surgiu a necessidade. Mas nós temos outros cargos comissionados da esfera do 37, que se hoje eles participam como comissionado da comissão de licitação, eles poderão vir a participar no futuro em outro cargo de maior nível. Presidente. A gente poderia, eu não sei, a gente poderia ouvir a opinião, já que o pessoal do sindicato está aqui, a gente poderia ouvi-los? Ô, Sônia, você entendeu a questão? Já tem? Eu vou procurar, vou ligar lá no sindicato para a menina. Ela está com o microfone. Hã? Eu vou ligar lá no sindicato, pedir a menina para trazer ele para mim. Aqui tem ele, uai, aqui tem o plano de carreira de 2015. Me parece que tem esse artigo. A não ser que eles só acrescentaram o comissionado, porque o correto seria o efetivo. Eu imagino pela dificuldade em relação aos efetivos é que foi colocado esse dispositivo. Senhor presidente, a respeito do questionamento inicial do senhor, a questão da excepcionalidade, isso. Eu penso com devido respeito que a Constituição Federal não abre exceção. Então, se ela não abre exceção, em tese, tem que ser respeitada. E também, renovando o respeito ao sindicato, ao posicionamento, o fato de existir previsão legal anterior não valida o projeto nesse aspecto, porque o que deve ser respeitado é a Constituição Federal. Se existir, pior ainda, porque já existiu uma lei inconstitucional, com todo respeito. A questão é, não há exceção pela Constituição. A função, a gratificação, nesse caso, de função só pode ser recebida por um servidor efetivo. A Constituição é muito clara e não abre exceções. Eu penso que o aval da Câmara a essa exceção caracterizaria a inconstitucionalidade. Perfeito. Então, o que nós podemos ajustar aqui? Professor. Professor William seria viável de aguardar o senhor como líder do governo, né? Para não prejudicar a tramitação do projeto, para não prejudicar o servidor, só entrar em contato lá e... Não é isso que o senhor sugeriu? Eu achei razoável. O projeto seria liberado com essa condição. Porque deliberado para o projeto com essa condição. O executivo ele assumiria o compromisso de, mesmo que houvesse emenda, publicar a lei naquilo que houve a deliberação. No caso aqui, se não tivesse... Se houver veto, publicar o restante da lei. Perfeito, professor. Ainda que se coloque emenda aqui, se ele vai vetar a emenda, a lei, no restante dela, ela já passa a ter... De imediato, efeito, ele publica. Aí, na questão de se ele for opor algum veto e voltar para casa, aí ele republica a lei.
Entendeu? Se for quebrar ou não o veto, aí republica ela. Aí que nós temos o problema. É aquele Prazo. prazo Que é de de 120 90 dias a partir da publicação. É o que a gente tem que primar aqui. É. Então, assim, seria um razão. compromisso, né, de publicar essa norma, porque Porque senão o prefeito se sempre tivesse disse que não iria republicar- mandar nada aqui ilegal, inconstitucional ou imoral. Nós temos aí uma visão de inconstitucionalidade em 2 pontos. Lógico, não entendo que seja culpa dele, porque ele teve o jurídico, e daí o jurídico é que fez essa matéria é extremamente técnica. E por ser técnica, é passível até de divergências. Então, se nós suprimirmos o artigo 84, nós podemos deliberar os demais. Sim. 34, As outras questões- aquele, parece que o 47, trocar Não, a é questão remuneração. mais de adequação mesmo. E o outro nós não vamos mexer. O outro nós vamos deixar. Que é o O outro está 77. O 77 fica Mediano, no percentual eu dos entendi. 10%. Então seria uma supressiva, uma modificativa e um compromisso de fazer essa publicação para poder atender aos servidores e já liberar essa pauta aí. A questão é o seguinte, eu já vou me posicionar. Porque, pastor, só para concluir, essa questão, se fala bastante específica do caso do pregoeiro, nós conseguimos resolver ela no início agora de fevereiro, com um projeto de aplicação imediata. Porque o Se tiver presidente- outra, a gente consegue fazer alguma coisa imediata, porque estará mexendo com o comissionado, e o comissionado está no 137. Eu só creio que nós não podemos criar aqui um impedimento que possa causar, né, um transtorno na execução do serviço que está relacionado, porque isso aqui é uma coisa específica. Está falando sobre a questão da licitação do presidente, do pregoeiro e dos seus assistentes. Por isso que eu creio que seria importante a gente pensar bem, até que a gente pudesse chegar num denominador comum, ainda que não está tão fácil diante das exposições, mas eu creio que seria bom. a gente- Pastor, só para poder tornar mais claro, né, para o senhor, é porque esse projeto ele tem uma necessidade de publicação imediata pelo lapso, Por essa razão que o nós vacate estamos aqui. aí que foi criado, de 120 dias após a Não, foi reduzido. É né? 90 dias. Foi para reduzido. 90, foi 90. Mesmo assim, nós estamos trabalhando bem no limite. Em até 90 dias. E dentro desse até 90 dias, nós temos condição de aprovar algo de aplicação imediata. Então, o serviço não vai ser prejudicado, não. O que o senhor acha, doutor? Doutor Lenine? É a sua posição incondicional, eu conheço, pode falar. Bom, presidente, eu sugeria a supressão desse dispositivo e a alteração da palavra remuneração pela palavra vencimento. Com a possibilidade da gente colocar essa proposta aí do professor, segundo for a legalidade no projeto que está aí para ser discutido também, né? Da estrutura. Sem dúvida, no 137 a gente está aberto, porque o 137 ele trata de comissionado. Então a gente pode entender o que seria esse comissionado que vai atuar no setor específico. O que o senhor propõe é a criação de um cargo específico para desempenhar a função que está prevista no 129, É um em tese, caminho. Em tese. É um caminho. Não, mas não, uma vez que nós temos a mensagem para o executivo, é ele que vai tomar a iniciativa. sim. Exatamente. O que a proposta é no sentido de Na tramitar verdade, o eu não tenho 129. nada contra a função, é Sim, só a eu entendo. legalidade. Ele Eu pode entendo. vir a ser criado no 137, no mesmo patamar de valor que é o pensamento aí, ó. Uma dúvida aqui, presidente. Pois não. Falou que pode acumular cargos recebendo gratificações e profissionais de carreira. E, com certeza, vai acumular serviço e tempo para ele ficar a mais. Se passar do tempo dele, vai compensar as horas? Como que está aí no projeto? Eu não tenho um projeto que vai compensar ou já vai estar tipo o comissionado? Não tem horário? A gratificação, ela tem a natureza que você está pagando ela para um serviço a mais. Específico. Ela não né? acumula, se é que eu entendi a sua pergunta,
que extrapola o horário, uma hora extra, não acumula. Não se acumula. Não, mas ele deu o cargo pregoeiro. Tem pregão que dura... Ele recebe pela função gratificada de pregoeiro, está no anexo 10. É tipo não comissionado tem nada, mesmo. não Se acumula, não acumula com hora extra. Isso Não é questão de carga horária, né? Não, né, não. É questão de carga Ele recebe horária. pela gratificação do trabalho. Pois é, então, aqui, ó, então nós já podemos deliberar aqui, já suprimindo o 84, tá? E agregando os valores que foram feitos nas alterações e na questão aí do... Presidente, eu queria só esclarecer, porque se formou um bloco, né, vamos dizer assim, de projetos. No 130, eu fiz aquela mesma recomendação de exclusão da expressão na forma do artigo 40, parágrafo 4º, ou seja, uma questão de técnica legislativa. Eu fiz uma recomendação relativa ao artigo 40 também da lei orgânica, mas já foi deliberada a questão. E no 141 e 142, fiz também a sugestão de substituição da palavra remuneração por vencimento. Questão também que já foi deliberada, só mesmo para ficar registrado. Isso no adicional trintenário, exclusivamente. E nos 4, eu recomendei a manifestação da contadoria a respeito das questões orçamentárias que envolvem os projetos. Queria só registrar essa... Doutor, só para me configurar um pouco melhor aqui, entre as duas expressões, remuneração e vencimento, só para me poder clarificar melhor aqui. Vamos lá. O 141, presidente, a própria lei, eu trouxe aqui a própria lei 2329, que é a lei que vai ser alterada. No artigo 2º, inciso 10, ela conceitua o vencimento, que é a base, o salário base. Ela diz assim: vencimento do cargo, inciso 10, retribuição pecuniária correspondente ao nível fixado para o cargo. Ou seja, é aquele salário base do servidor. No inciso 12, o mesmo artigo define remuneração, que é a soma do vencimento do cargo e demais vantagens pagas ao servidor pelo efetivo exercício do cargo. Então, ou seja, a remuneração é o vencimento mais os acréscimos. E o que o projeto prevê é que o acréscimo do adicional trintenário incida sobre remuneração, ou seja, todas as vantagens, o que é vedado pelo artigo 37, inciso 14 da Constituição Federal. Isso foi alterado em 98, o professor William sabe, foi objeto de muita discussão no Congresso e visou evitar aqueles salários astronômicos, o que se chamava de efeito cascata. Vinha um benefício e incidia sobre toda a remuneração, o servidor ia acumulando aquelas vantagens com gasto, com vencimentos e remunerações astronômicas. Eu faço essa recomendação por questão de constitucionalidade e também para evitar problemas futuros para o município, para os servidores. Entendo. Porque isso, nos meus anos no judiciário, como assessor, era objeto de questionamento frequente. O Tribunal de Contas, às vezes, tolhia a remuneração do servidor nesse aspecto, ele ajuizava ações, questionando e tudo, ou seja, sempre havia prejuízo para o município e também naturalmente para o servidor. Também. Para voltar àquele estado anterior, para restituir a constitucionalidade, era um desgaste enorme para todos. Ficou claro, presidente? Tranquilo, ótimo. Então, nós deliberamos nessas condições. Fará uma emenda de supressão do 84 e adequação dos demais. Perfeito? Presidente. Não, tem não. Presidente. Doutora, cabe a essa emenda pelo Legislativo da supressão? Não. Ou ela tem que vir do Executivo? Pode ser feito aqui. Tá legal? Não aumenta a despesa, não é? Presidente. Hein? Eu falo das adequações e da supressão. Presidente, está sendo bem esclarecido pelo nosso jurídico, a doutora Maia,
Mas né, tem que ter uma para a gente seguir aqui também. Não tem nenhum projeto na minha mão aqui para mim estar... Como é que vai? Eu gostaria de perguntar ao vereador já disse, não pode passar um para eles? Que aí o senhor acompanha com o pastor? Pode? Lá no seu gabinete tem, vereador. É porque todos eles foram entrados na pasta. Pode ver com o seu assessor lá que ele vai ver. Toda reunião, porque estava deixando para economia, porque hoje vão ser usados os mesmos. Pois então não justifica, ele tinha que estar aqui. Ué. Pois é, eu estou falando assim, então não justifica. Ele está lá na secretaria, então. Ué. Dudu, então está lá na secretaria, ele vai pedir para pegar para vocês. Perfeito. Não tire seu direito, não. Mas, diante do que nós já discutimos aqui, nós podemos continuar? Tá? Então, nós tivemos aqui a deliberação, retomando. Bom, então nós vamos aqui para o 131, que ele está na ordem aqui, né? Esse 131, eu vou retirar esse projeto, porque existe algumas ponderações aqui que eu creio que ela precisa ser melhorada, até esclarecida até, não é questão de melhorar. Então eu vou retirar o projeto 131 e nós vamos estar, numa oportunidade, a gente vai estar vendo uma melhor maneira da gente poder ajustar aqui algumas questões que foram levantadas até pelo jurídico, que eu achei pertinente, e nós vamos estar trabalhando aqui. Está aqui, né, o Bruno, Cleito, né, o Bruno não, né, o Cleito, e a Suelen, né, eles também fazem parte de interesse desse projeto, e com respeito a vocês, nós estamos tirando o projeto aqui para poder fazer um melhor debate fora do plenário aqui. Então nós vamos... Pois não. O pessoal do MBL, o senhor já passou já o que seria essas situações? Não, é justamente por isso, que se eu for passar aqui, nós vamos abrir um debate desnecessário. Então, eu estou achando melhor retirar. Então, nós vamos para a discussão do projeto 133, né, que cria a Declaração Mensal de Serviços de Instituições Financeiras, o DESIF, bem como a sua respectiva mensagem de encaminhamento. Pastor, eu vou passar aqui o ofício de retirada do projeto 132, que ele é do vereador Remirto. Ah, tá. É porque ele não foi lido, aí eu vou passar para o senhor. Perfeito. O 132, né? Está tirado aqui também. Vou fazer a leitura só para a gente cumprir o rito. Nova Serrana, 18 de dezembro de 2019, Sua Excelência Vereadora Terezinha Célia do Carmo Silveira, presidente da Câmara Municipal de Nova Serrana. Assunto: retirada do projeto 132/2019. Prezada presidente, pela presente, venho solicitar a retirada do projeto 132/2019, uma vez que o autor do projeto não se encontra no plenário para argumentação e discussão, em virtude de compromissos assumidos anteriormente à convocação da reunião. Desde já agradeço, reitero os meus votos e estimo atenciosamente Vandir Paulino Pereira, assessor parlamentar. Passamos, então, doutora, desculpa, ao projeto 133. Por favor. Projeto de lei 133/2019. Cria a Declaração Mensal de Serviços de Instituições Financeiras, DESIF, e dá outras providências. Artigo 1º. Essa lei cria a Declaração Mensal de Serviços de Instituições Financeiras, DESIF, que consiste em sistema eletrônico para registro e apuração das contas tributáveis,
cálculo e emissão do respectivo documento de arrecadação do Imposto sobre Serviço, ISS, devido pelas instituições financeiras e equiparadas, autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, Bacen, e demais pessoas jurídicas obrigadas a utilizar o plano contábil das instituições do Sistema Financeiro Nacional, COSIF. A DECIF deverá ser apresentada pela instituição financeira exclusivamente por meio de sistema eletrônico da Secretaria da Fazenda do município de Nova Serrana nos prazos previstos em regulamento. Deverá ser preenchida e apresentada uma DECIF para cada estabelecimento sujeito à inscrição no Cadastro Fiscal Imobiliário Municipal. A DECIF deverá ser preenchida respeitando a codificação do plano contábil das instituições do Sistema Nacional e suas informações deverão coincidir com os dados enviados pela instituição financeira do Banco Central do Brasil. Parágrafo 3º. Integrarão a DECIF balancete analítico mensal com as contas de receitas movimentadas no período, incluindo códigos de rúbricas, bem como os valores lançados a débito, a crédito e a saldo de cada conta no final de cada mês, e suas informações deverão coincidir com os dados enviados pela instituição financeira ao Banco Central do Brasil. Plano de contas analítico com o código, a denominação e a descrição das funções das contas que conterá a relação completa das contas de receitas e despesas com seus títulos e respectivos códigos contábeis e ainda, obrigatoriamente, o detalhamento até o nível máximo de desdobramentos em subcontas e subtítulos, indicando sempre os códigos correspondentes do plano COSIF. Demonstrativos contábeis com informações relativas a unidades não ligadas às agências da instituição financeira e ao rateio de resultados internos por dependência. Demonstrativo das partidas dos lançamentos contábeis com informações do razão analítico ou fichas de lançamento, observando os parâmetros fixados em regulamento. Questionamentos e respostas sobre a natureza de contas e subcontas para fins de apuração do fato gerador do ISS. Informações quanto aos serviços tomados e a retenção na fonte do ISS. Demais informações necessárias à apuração e constituição do crédito tributário de ISS definidos em regulamento. Artigo 3º. O não envio do DECIF nos prazos definidos em regulamento, bem como o seu preenchimento incompleto, acarretará a multa de 105 unidade fiscal padrão Nova Serrana, por declaração não apresentada ou entregue com lacunas por agência e por mês. Artigo 4º. Será pessoalmente responsabilizado pelas obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração à presente lei o gerente, o diretor ou o representante de cada agência das instituições financeiras. Artigo 5º. Os contribuintes de tributos municipais, incluindo as instituições financeiras e equiparadas, ficam obrigados a adotar o sistema de domicílio tributário eletrônico a ser disponibilizado pela Prefeitura de Nova Serrana, destinado, dentre outras finalidades, a cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos, incluindo os relativos ao indeferimento de opção, à exclusão e às ações fiscais relativas a optantes pelo Sistema Nacional. Encaminhar notificações e intimações, inclusive autuações, e expedir avisos em geral. Quando disponível o sistema de domicílio tributário eletrônico de que trata o CAPT, observará o seguinte: as comunicações serão feitas por meio eletrônico através de funcionalidade própria do sistema da Prefeitura de Nova Serrana, dispensando-se sua publicação no Diário Oficial e envio por via postal. A comunicação feita na forma prevista no caput deste artigo será considerada pessoal para todos os efeitos legais. A ciência, por meio do sistema de que trata o caput deste artigo, possuirá os requisitos de validade. Considerar-se-á realizada a comunicação no dia em que o sujeito passivo efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação e,
Na hipótese do inciso 4º, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a comunicação será considerada como realizada no primeiro dia útil subsequente. Quando disponível o sistema de domicílio eletrônico, a consulta referida nos incisos 4 e 5º do parágrafo 1º deverá ser feita em até 30 dias, contados da data da disponibilização da comunicação no portal a que se refere o inciso 1 do parágrafo 1º, sob pena de ser considerada automaticamente realizada na data do término deste prazo. O sistema de domicílio eletrônico previsto neste artigo não exclui outras formas de notificação prevista na legislação municipal. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Eu vou passar para o Lenin. Você fez alguma recomendação, doutor? Sim. Senhores, a lei moderniza, né, o sistema tributário municipal, até louvável. Esse sistema já existe no Estado desde 2012, previsto no artigo 144A da Lei 6763. E a única recomendação que eu fiz foi de acrescentar na ementa do projeto a criação do domicílio tributário eletrônico, que é o segundo objeto, vamos dizer assim, do projeto. Primeiro, ele cria a declaração, a DESIF, que visa fiscalizar e recolher o ISS pelos bancos. Segundo, ele cria o domicílio tributário eletrônico, que é um cadastro eletrônico que visa as intimações, notificações pela administração aos contribuintes. Então, ou seja, são dois objetos no mesmo projeto. E o domicílio tributário eletrônico não consta da ementa do projeto. Então, é uma questão de técnica legislativa, está prevista no regimento interno, está prevista na Lei Complementar 95, ou seja, quando se lê a ementa da lei, deve-se ter uma noção exata do seu conteúdo, obviamente resumido, né, porque é ementa. E a ementa consta apenas a criação da DESIF. Eu sugeri que seja acrescida essa criação da declaração do domicílio tributário. Apenas isso. No mais, não verifiquei nenhuma inconstitucionalidade no projeto. A partir de então, como que seria o texto? Sugiro, com devido respeito à função legislativa Sim. dos senhores, cria a declaração mensal de serviços e de instituições financeiras, DESIF, e o domicílio tributário eletrônico e dá outras providências. Penso que supriria a ementa ficaria, refletiria, vamos dizer assim, o conteúdo do projeto. O relator e os demais vereadores. É bem colocado a alteração pelo Dr. Lenine. Eu também sou favorável. Palavra aberta aos vereadores. Presidente, eu subscrevo aí a emenda. Com a palavra o vereador, professor. Eu subscrevo aí a emenda de alteração da ementa. Parece até uma coisa muito simples, mas facilita em muito o trabalho do pessoal da secretaria na hora de identificar projeto daquela natureza. Em relação aos demais termos do projeto, a Procuradoria considera tranquilo. Perfeito. Favorável. Favorável. Deliberado aí também o 133 para discussão e votação no plenário logo mais. Passamos à discussão do projeto 134, que propõe a revogação da Lei 874/1990, bem como a sua respectiva mensagem de encaminhamento. A palavra ao jurídico. O projeto de lei 134/2019 revoga a lei número 874/1990, que instituiu o Conselho Municipal de Entorpecente. Fica a critério dos senhores vereadores, que parece que o Executivo está adotando essa revogação de algumas leis, que nós já tivemos outras aqui, no sentido de revogar uma lei por outra posterior. Não haveria necessidade, não, porque já houve a revogação tácita. No entanto, ele quer a revogação expressa. Então, fica a critério dos senhores. Relator.
Eu vejo até, lembrando de uma proposta do colega vereador William, quando pediu que revogasse a questão dos empréstimos feitos, que da mesma forma a procuradora também tinha mencionado que não era necessário. Mas, interessante, tenho meu aval a favor. Presidente, Com a palavra o professor William. apesar de nós termos aí uma revogação, muitas vezes tácita, outras expressa na própria norma posterior, eu considero pertinente uma série de revogações para que a gente possa limpar os nossos arquivos de leis que a gente pode, até por equívoco, considerar que elas estão em vigência. No primeiro ano da legislatura, havia uma proposta minha, do senhor, da nossa procuradoria na casa, à época, acho que o senhor lembra bem disso, de fazer as consolidações das leis municipais. Reunirmos as matérias semelhantes e revogarmos as leis anteriores, de modo a trabalhar com uma legislação municipal mais enxuta, para facilitar o trabalho dos advogados, dos juízes, dos promotores, que chegam à nossa cidade e tem aí 2.000 e tantas normas municipais. À época havia essa proposta e agora nós estamos aí fazendo parte da mesa diretora, talvez a gente possa retomar essa proposta e a gente possa reunir aí, por exemplo, todas as normas relacionadas à denominação de ruas, de próprios públicos, reunir tudo num catálogo, numa lei única e sair revogando as normas originárias, né, para enxugar mesmo nosso acervo da casa, mas sou favorável. Esse é um anseio. Nós tínhamos até uma funcionária aqui, enquanto presidente, ela estava fazendo esse tipo de trabalho. Posteriormente, é que ela, eu não sei a razão, mas foi parado o serviço, porque realmente existe uma grande importância de ser dizimado essas leis excedentes, né, e eu creio que traz até um benefício até para o sistema fica mais maneiro, né, fica mais tranquilo. Vereadores? Favorável. Então está deliberado aí o projeto 133, né, para discussão e posteriormente, ou melhor, é o 134, né, desculpa, 134. Passamos à discussão do projeto 135, que altera a redação do artigo 170 da Lei 917/2000, de 28 de 1990, do Código Tributário Municipal e da outras providências. Projeto 135. Doutora. O projeto de lei complementar número 135, ele altera o artigo 170 da Lei número 917 de 1990, o Código Tributário. Artigo 1º, o artigo 170 da Lei número 917, de 28 de dezembro de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 170. Fica o Poder Executivo autorizado a isentar do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, e das taxas que com este serão cobradas. Inciso 1. Os beneficiários do programa Bolsa Família que estejam frequentando as ações desenvolvidas pelo CRAS, Centro de Referência em Assistência Social, desde que sejam proprietários, na forma legal, de um único imóvel edificado de ocupação exclusivamente residencial. Inciso 2. Os aposentados e pensionistas que percebem renda mensal não superior a um salário mínimo, proprietários na forma legal de um único imóvel edificado de ocupação exclusivamente residencial, cuja área total do imóvel não seja superior a 150 metros quadrados e cuja área construída não ultrapasse 69 metros quadrados. Inciso 3. Os portadores de câncer
e de insuficiência renal crônica, que realize hemodiálise, proprietários na forma legal de um único imóvel edificado de ocupação exclusivamente residencial, cuja área total do imóvel não seja superior a 150 metros quadrados e cuja área construída não ultrapasse 69 metros quadrados. Artigo 2º. Os requerimentos de isenções devem ser solicitados pelo contribuinte e encaminhados junto à Secretaria Municipal de Fazenda anualmente entre os dias 2 de janeiro e 2 de fevereiro. Parágrafo 1º. Para fazer jus à isenção prevista no inciso 1 do artigo 1º desta lei, o interessado deverá protocolizar o requerimento, que deve ser instruído com os seguintes documentos: documento atualizado que comprove ser beneficiário do programa Bolsa Família, documento atualizado que comprove a participação em ações desenvolvidas pelo CRAS, cópia da carteira de identidade e CPF, cópia de conta de luz e água do carnê do IPTU. Parágrafo 2º. Para fazer jus à isenção de que trata, a isenção de que cuida o inciso 2 do artigo 1º desta lei, o interessado deverá protocolizar o requerimento, que deve ser instruído com os seguintes documentos: cópia da carteira de identidades e CPF, cópia da conta de luz ou água e carnê de IPTU, cópia de certidão de óbito do beneficiário falecido em caso de pensionista, documento atualizado que comprove ser aposentado. Parágrafo 3º. Para fazer jus à isenção disposta no inciso 3 do artigo 1º desta lei, o interessado deverá protocolizar o requerimento, que deve ser instruído com os seguintes documentos: atestado médico fornecido pelo médico que acompanha o tratamento, contendo diagnóstico expressivo da doença, anatomopatológico, estágio clínico atual, classificação internacional da doença, carimbo que identifique o nome e número de registro do médico no Conselho Regional de Medicina, CRM, cópia da carteira de identidade, CPF, cópia de conta de luz ou água e carnê de IPTU. A Procuradoria é favorável ao projeto. Eu gostaria que o contábil se manifestasse, por favor. Deise, por favor. Boa tarde a todos. Com relação a essa isenção, foi feita a análise da Lei Complementar 101, né, da Lei de Responsabilidade Fiscal, no sentido que está sendo proposta renúncia de receita de IPTU. O que foi analisado é que lá nas peças orçamentárias, na LDO e na LOA, que realmente há lá uma previsão, né, de isenção do IPTU, inclusive lá no anexo de renúncia de receita fala claramente que é nos termos da Lei 1839, que é a lei anterior a essa, que dava a isenção, só que era mais ampla, me parece, né? Eu dei uma lida lá nessa lei. Então, ela se refere ao mesmo caso de isenção de IPTU, só que antes era dessa área, não limitava estudo, não limitava doença, aposentado e pensionista, beneficiário do CRAS, era geral só pela área. Então, tem no anexo a isenção de IPTU. Porém, eu fiz uma observação que muito importante, eu julgo, que no projeto de lei fala que junto não está isentando não só do IPTU, mas também das taxas com ele cobradas. Então, além do IPTU, nós temos as taxas que são apuradas juntamente com o imposto. E no impacto orçamentário que foi enviado, né, na declaração, a documentação, nas peças orçamentárias, só contém previsão de isenção de IPTU. Não contém previsão de isenção de taxas. Né? Por esse motivo, vou até ler aqui a minha conclusão. Em análise do projeto de lei só um minutinho. Vou colocando aqui, pulando.
Não, eu tô com ele. É porque eu peguei o de baixo. Em análise do projeto de lei complementar 135, verificou-se que há previsão nas peças orçamentárias quanto à isenção do imposto predial, do imposto sobre propriedade predial e territorial urbana e IPTU. Contudo, não foram apresentadas as taxas que são cobradas junto ao IPTU. Tampouco existe previsão de isenção de taxas em nenhuma das peças orçamentárias. Dessa forma, recomenda-se que seja apresentado pelo Executivo Municipal a listagem das taxas cobradas junto ao IPTU, com o impacto orçamentário e financeiro de suas isenções, bem como a inclusão de sua renúncia nas peças orçamentárias. Portanto, essa é a opinião contábil. No quesito do IPTU, foi atendido, tem previsão, o valor que foi enviado aqui está compatível com a peça orçamentária, com a LOA, tudo certinho, só que foi omitida a relação das taxas e o impacto das taxas. Então, a recomendação contábil é que seja listada essas taxas, os valores, e incluído nas peças orçamentárias para cumprimento da LRF. Daí eu submeto, né, essa opinião contábil ao jurídico para ver se ele concorda, né, se traz algum problema à execução do projeto. O que seriam essas taxas, Deise? Normalmente, eu não sei aqui em Nova Serrana, mas o meu IPTU lá de Conceição do Pará vem taxa de limpeza, vem algumas taxas lá aqui não existe, né? Mas lá como é menor, taxa de calçamento, pública. Taxa de calçamento. Taxa de iluminação pública na conta tem algumas taxas lá que vem, tem uma taxa de cadastro. Então, cada município lá no seu código tributário tem elencado as taxas e algumas delas, né, já vem lá determinada, elas são pagas uma vez ao ano junto com o IPTU. A periodicidade delas é anual. Então, eu queria saber, porque como varia de um município para o outro, quais são as taxas cobradas no IPTU de Nova Serrana, para poder até fazer o levantamento do valor e incluir nas peças orçamentárias. Vamos ouvir aí o jurídico, né, segundo o anseio da contabilidade. Deise, você chegou a entrar em contato lá com o contábil? Não, nesse sentido aqui das taxas, não. Eu realmente, pastor, eu não cheguei nem a analisar esse projeto, porque a falta de tempo, que foi muito curto o tempo. Então, é uma recomendação do contábil, realmente as peças orçamentárias têm que estar conectas, né? Porque existe a previsão na peça orçamentária quanto à isenção do IPTU. E a recomendação aqui do contábil é que vê a possibilidade de ser enviada essa listagem, né, das taxas e seus valores, e assim também adaptar, né, adequar as peças orçamentárias. Então, fica aí uma questão que realmente, eu vou ser sincera, eu não cheguei nem a analisar esse projeto. Presidente. Com a palavra ao relator. Aqui eu estou vendo aqui na mensagem encaminhada, está aqui o artigo 170 do Código Tributário Municipal prevê a isenção de IPTU e de taxas que com ele serão cobradas, que devem ser concedidas anualmente por lei. Então, na mensagem de encaminhamento traz a questão das taxas junto já mencionado o IPTU. No caso aí, você recomenda os valores e quais são elas relacionadas? Porque a previsão no orçamento é em separado. IPTU é um tipo de tributo e taxas outro tipo de tributo. Então, como prevê na lei que também está isentando as taxas, eu teria que ter a previsão de renúncia de taxas nas peças orçamentárias, e eu não tenho. Eu não sei nem quais são as taxas que são cobradas junto ao IPTU para eu procurar no orçamento, por exemplo. O valor que é arrecadado anual, fazer um comparativo. Não, a renúncia não está. A renúncia não está. Está aí até anexo ao meu parecer, tem os anexos da LDO e da LOA quanto à renúncia. De taxas, não tem previsão de nenhuma taxa.
de renúncia de receita de nenhuma taxa. Né? Nós temos aí ISS, IPTU, mas taxas não. Não só essas do IPTU, mas outras quaisquer também não tem não. Só o ISS que tem aí. E o IPTU. São as duas. Pela ordem, pastor. Com a palavra, a presidente. Eu até gostaria de saber do senhor que eu mandei um ofício para a prefeitura perguntando sobre o refis para pagamento de IPTU normal, né, para descontos de juros e multas, que geralmente acontece no início do ano. E eu não obtive resposta. E eu gostaria de saber se o senhor teve algum comunicado nesse sentido, porque seria muito importante que tivesse sido votado agora, né? Para poder, no início do ano, as pessoas já começar a fazer os pagamentos. Porque a população fica esperando para poder pagar essas taxas de IPTU no início para ganhar o desconto. Aí eu gostaria de saber se o senhor teve algum comunicado nesse sentido. Se não me falha a memória, essa proposição de lei, normalmente ela vem no período pós o recesso, né? Porque também ela tem um período limite para que possa ser contemplado esse desconto e, às vezes, até aumentar o número de parcelamento. Mesmo então, no ano eleitoral? No meu entendimento, normalmente é no início do ano. Agora, eu não sei como que vai ser essa característica por ser um ano eleitoral. Mas eu posso procurar saber e, tão logo, passar a resposta para você. Tá, obrigada. Em relação à questão do projeto, eu até sugeri o relator aí, se ele quiser pedir vista do relatório, né, do projeto, fica à sua vontade. Eu até creio que seria conveniente. Presidente, só uma com a palavra questão. do doutor Lenine. O artigo 2º do projeto... Até nós não ouvimos vocês, nem falando que ia ouvir, não ouvimos. Mas o parecer é favorável, é só uma Sim. questão que me veio aqui. O artigo 2º do projeto fala que os requerimentos de isenções devem ser apresentados entre os dias 2 de janeiro e 2 de fevereiro. Então, com a devida vênia, eu sugiro que, se os senhores acatarem o parecer contábil de solicitação desses documentos, já venha junto uma alteração, um substitutivo, alterando esse artigo para prever um período diferente, observadas as demais regras legais, um período diferente para que não se prejudique o contribuinte que vai ser beneficiado, ou, na pior das hipóteses, para que não haja incompatibilidade com esse artigo 2º, já que nós estamos entrando de recesso em breve, né? O senhor compreendeu? Você fala com a ausência da aprovação dele, né? Sim, se os senhores acatarem o parecer contábil de solicitação de documentos, não há possibilidade de votar o projeto agora. Então, quando vier, a minha sugestão é a seguinte: quando vier a documentação contábil, o novo impacto, a nova declaração de adequação da renúncia de receita, né, já vinha uma alteração do artigo 2º, alterando esse período de solicitação da isenção. Porque corre o risco de ficar incongruente. Se aprovar a lei em fevereiro, prevendo que o final é do dia 2 de fevereiro. É porque nós entramos depois do recesso, Exato, eu entendi. exato. Ou seja, corre o risco de aprovar a lei com o prazo já terminado. Ficou clara a questão? É isso que eu estou querendo entender, o seguinte: se um projeto como esse, tão importante como esse, é bom a gente avaliar aqui. Porque o ano que vem, um projeto desse, eu não sei se ele pode ser aprovado na casa. Em tese, teríamos até abril, né, para verificar essa questão do período Aí eleitoral. eu quero uma palavra de vocês, que aí a gente toma até um posicionamento melhor juridicamente. Antes de ouvir os colegas, né, lógico. O presidente, vamos ver com o contábil, porque eu estou aqui, igual eu falei, eu não cheguei a analisar, eu acho esse um projeto importante, que vai beneficiar demais, muitas com pessoas. certeza. Eu gostaria de ver com a Deise, no caso, se seria possível, porque recomenda-se que seja apresentado quais as taxas que são cobradas junto ao IPTU. Essa é uma informação que o Executivo pode nos trazer. E as adaptações... Ainda hoje, que a senhora pode fala. trazer ainda. E as adaptações nas peças orçamentárias pode ser feita posteriormente. Lógico que ele não pode fazer antes de aplicar a lei, ele tem que adequar às leis orçamentárias. Concorda? Ele pode ser feito depois? Mas aí vai cair naquela...
Vai cair naquela questão do prazo de aplicação, doutora, porque para aplicar a lei, ele teria que alterar os anexos, né? Aí, para alterar, não tem que deliberar aqui na casa, vai estar de recesso. Tem que deliberar, mas existem as vedações que, no ano eleitoral e tem vedações que são no período eleitoral. Então, se já estiver com esse projeto já aprovado, é uma garantia de beneficiar esses pessoal aqui de baixa renda. E a adaptação nas leis orçamentárias, eu vejo que ela possa ser feita posteriormente. O que você acha? Eu sugiro, então, que, no caso, né, de deliberar e aprovar, que, então, só peça a adequação posterior, assim que possível, porque o valor aqui da isenção que tem de previsão é de 490 mil, não sei nem se atinge esse valor no ano, né, se eles têm, porque essa é uma previsão. Sim. Né, pode ser que tenha menos imóveis cadastrados, não chegue a esse valor, a previsão é esta. Mas eu sugiro o valor das taxas, eu acredito que seja pequeno, bem inferior, né? Eu só sugiro que faça essa adequação para cumprimento, né, da solicitação da LRF. Outra questão Pois não. também, as taxas, só poderia conseguir antes da reunião logo mais, porque aí já dá mais tranquilidade para os vereadores para saber quais são essas taxas, que o executivo tem condição de informar isso. E a adequação, eu acredito que pode ser feita posterior, sim. Presidente. Eu queria pedir o nosso redator, o Eduardo, que já providenciasse de imediato para nós, para que tão logo terminasse a reunião, a gente já tinha esses documentos, viu, Eduardo? Por favor, com a palavra, o Chiquinho. Doutora, Lenin, aqui, é que a gente estava falando com o pastor, se a gente deixar para o ano que vem, que um projeto desse é muito importante para as famílias, mas só através da mensagem do executivo já dá. A gente tem condições de votar hoje, não tem? Pode, Deise? Só com a mensagem? É para a gente votar esse projeto hoje, né? Seria muito importante esse projeto, né? Mas o que ela está falando é importante, né? Esse negócio da receita, né? Negócio da receita não, o negócio das taxas. O relator e depois os demais vereadores. Então, diante do exposto, né, a gente já vai levar esse questionamento ao Executivo, e eu acredito sim que é necessário que seja votado hoje para que possa trazer esse benefício sem trazer transtorno no ano eleitoral. Sou favorável ao projeto. Os demais colegas? Favorável. Presidente. Pois não, professor. O problema é o seguinte, esse artigo 2º aí, eu gostaria de propor emenda. Esse prazo, eu acho que ele é um prazo bastante estreito. Entre o dia 2 de janeiro e 2 de fevereiro, as pessoas nem estão falando em IPTU. Até mesmo as publicidades de IPTU aqui, elas começam quando colocam outdoor na cidade, anunciam em rádio, jornais. As pessoas lembram de IPTU é só lá para o mês de abril, maio. Então, acredito que os requerimentos de isenções devem ser solicitados pelo contribuinte e encaminhados junto à Secretaria Municipal de Fazenda. Já basta. Essa questão de limitar o prazo, você acaba tratando iguais de maneira diferente. Aqueles que têm acesso à informação têm o privilégio de terem isenção, enquanto aqueles que não têm acesso, e vamos imaginar que uma pessoa é diagnosticada depois de fevereiro, em março. Não sei, né, a intenção talvez foi das melhores de quem elaborou, né, a proposta, mas eu proponho uma emenda aí supressiva, no sentido de delimitar esse prazo. Presidente. E cabe ressaltar também que, desculpa, relator, que essa isenção aqui, ela é uma isenção específica, né? Ela não é generalizada. É específica. Por isso que é importante a gente observar isso aí. Porque quando você fala no geral, né? Aí é totalmente diferente a questão de data, questão dos direitos até. Eu estou colocando aqui só para a gente poder... Eu estou provocando aqui só para a gente poder chegar. Sim, é só para
fomentar a discussão, por exemplo, a questão dos aposentados e pensionistas que não recebem valor superior a um salário mínimo e que tem um imóvel de 150 metros quadrados e área construída que não ultrapassa 69 metros. Eu vou tratar de maneira diferente aquele que não teve acesso à informação. Colega vereador, eu consigo entender a colocação desse 2 de janeiro a 2 de fevereiro pelo fato que março já vai ser trabalhado os boletos de cobrança. Então, eu acho que seria mais interessante, na minha visão, determinar que esse 2 de janeiro, 2 de fevereiro, ele tenha validade para o ano que se escreve. E, no caso, os que foram depois de março, ele poderia, no caso, validade só para o próximo ano. Porque é um tempo para eles adequar quem vai ter o desconto e quem não vai ter. Porque o boleto chega na casa da pessoa, depois ele vai lá para poder brigar pelo fato, não, eu tinha aqui, ó, eu não sabia. Então, acho que no caso aí, quem corrigiu até fevereiro, ele tem o desconto nesse ano. No caso do demais, fica para o próximo ano. Na verdade, eu trabalhei no setor de arrecadação da prefeitura e o que a gente faz é o seguinte, mesmo depois de lançado o tributo, você consegue cancelá-lo. Então, assim, seria um requerimento cancelando o tributo por uma situação específica no qual a pessoa estaria ali isenta ou imune. Então, eu imagino que, a partir do momento que a pessoa solicitou o cancelamento do tributo, ele vai entrar ao longo do ano como renúncias. O que se vai perder é apenas a impressão do boleto. E se a pessoa não reclamou, aí ela perdeu naquele ano o direito. Ou seja, só no outro ano, porque aquilo que foi para a dívida ativa permanece. Talvez a gente incluir essa possibilidade. A pessoa tem dentro do ano para poder fazer jus ao benefício. Passou o ano, ela não tem como questionar mais o benefício. Presidente. Com a palavra, doutor Lenin. Eu só queria pontuar que trata-se de um prazo decadencial. Esse prazo de 2 de janeiro a 2 de fevereiro é um prazo decadencial. Se a pessoa não fizer o requerimento, ela perde o direito à isenção. Ou seja, a questão é relevante, sem dúvida, do ponto de vista jurídico. E a questão do prazo, eu penso que é uma questão política que cabe aos senhores deliberarem. Se de um mês, como está, 2, 3 meses, é uma questão política. Seria uma proposta aí para o dia 2 de março, dia 2 do 3, o que que... Presidente, Pois não. Eu estou analisando aqui essa questão da data. Eu acho que uma alteração feita pelo Legislativo vai gerar vício no É projeto. por causa da renúncia, né, que você fala, entendi. Eu acho que pode sim ser alterado a data, até por essas considerações que vocês falaram, que eu não tenho, eu estava até conversando com o doutor aqui, que eu não sei como que normalmente é feita a cobrança de IPTU dentro de Nova Serrana. Se é logo no início mesmo, ou se chega segundo semestre se está se pagando, porque não chegou o refis também, as condições de parcelamento. Então fica difícil. Mas quando eu faço aqui que os requerimentos de isenções, eu delimito um tempo, o executivo tem um propósito com isso, para se organizar na administração, igual o vereador comentou. Agora, quando eu dilato isso aqui, eu altero significativamente o corpo do projeto. Então, às vezes, esse tempo aí, com essas ponderações que vocês fizeram, melhor seria até mesmo dilatar para se dar até publicidade à lei, divulgação disso aí, para maior número de pessoas ter acesso. Nem todo mundo tem acesso a essas comunicações, tem dificuldade, mas eu acho que deveria vir do executivo essa ponderação de dilatação do prazo. Essa é a minha opinião. É porque é uma questão de que, se eu não dilato, se eu estreito esse tempo, eu não consigo compreender que eu estou criando despesa. Não falei que você está criando Não, despesa. ou diminuindo o tamanho da renúncia. Altera Porque como que o executivo conseguiu mensurar o percentual ou o número de pessoas que entre 2 de janeiro e 2 de fevereiro teriam acesso supostamente à informação geralmente e requeressem? o IPTU é cobrado que período aqui? Começa quando? Entre abril e junho.
Presidente, eu posso fazer uma consideração a respeito dessa questão? Com a devida vênia, eu penso diferente, não vejo vício em uma eventual emenda, porque, para ficar claro, esse período é simplesmente para requerer a isenção. O direito, isso. Certo? Ou seja, não vai haver nenhum aumento de despesa. Segundo, eu penso que já é conhecido na casa que eu tenho um entendimento um pouco mais, vamos dizer assim, legalista ou constitucionalista dessa questão. Se não há vedação no 61 da Constituição Federal, se não há no 66 da Constituição Estadual e se não há no 76 da Lei Orgânica, a previsão de iniciativa privativa, e se não há aumento de despesa, com todo respeito, eu não vejo um vício numa eventual emenda que elastecesse esse prazo. Com todo respeito. Diante da proposta, eu deixo a emenda, então, supressiva, até Secretaria Municipal da Fazenda, extinguindo o prazo de requerimento. Os requerimentos e isenções devem ser solicitados pelo contribuinte e encaminhados junto à Secretaria Municipal de Fazenda. Anualmente até pode ser permanecido, porque eu acho que a pessoa também ela tem a cura à sua disposição. E também tem a questão de aumentar o tamanho do imóvel. Então, anualmente. Agora, se quiserem delimitar até o primeiro semestre, eu também considero interessante. Mas a questão a proposta da emenda não vai impedir a deliberação do projeto. Dá tempo da gente poder até viabilizar junto com o prefeito, né, junto com o executivo, a possibilidade do contábil, exatamente. Perfeito. Então já fica a proposta aí, né, deliberada, juntamente com a emenda e o projeto para ser analisado no plenário. Está deliberado aí o projeto 135. Hein? Vai ser assim, os requerimentos de isenções devem ser solicitados pelo contribuinte e encaminhados anualmente à Secretaria Municipal de Fazenda. Aí depois vem o que aquela pessoa tem que preencher. Não há questão. O estreitamento dessa data, porque quando eu vou e falo anualmente, a Secretaria Municipal da Fazenda não está desprezada a possibilidade do Executivo, via decreto, disciplinar até quando que a pessoa vai requerer. Por exemplo, até a emissão do boleto. Eu não estou proibindo ele de fazer isso, não. Só que fique claro, eu só não estou estreitando na norma original. Bom, vereador, porque senão, e essa questão que já vai ter que consultar o Executivo sobre outras questões contábeis, para ficar claro isso, para depois não prejudicar a aprovação do projeto mais tarde e a aplicação dele para o ano. Eu entendo dessa maneira. Se eu coloco anualmente, via decreto, depois eles conseguem resolver essa questão levantada pelo colega Jadir. Não, e a emenda, ela é passiva de rejeição ou não, hein? Ela é uma proposta que está indo para o plenário, correto? Os demais vereadores? Então está aí deliberado, entendeu, Eduardo? Tranquilo? Passamos à discussão do projeto 136, autoriza o Poder Executivo a parcelar valores e receber créditos tributários com desconto em juros e multas, bem como a sua respectiva mensagem de encaminhamento e o impacto orçamentário financeiro. Jurídico, por favor. Projeto de Lei 136/2019. Autoriza o Poder Executivo a parcelar valores e receber créditos tributários com descontos em juros e multas. Fica o Poder Executivo de Nova Serrana autorizado a conceder descontos em juros e multas aos contribuintes em débito com a taxa de licença para execução de obras particulares, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, com exigibilidade suspensa ou não, bem como parcelar os valores correspondentes na forma disposta nessa lei. Artigo 2º, em caráter de absoluta excepcionalidade, fica o Poder Executivo Municipal
autorizada a receber com 100% de descontos em juros e multas para a quitação dos débitos previstos no artigo 1º em parcela única ou em até 20 parcelas mensais e consecutivas. Parágrafo 1º, o prazo para o contribuinte aderir, requerer o pagamento com desconto na forma prevista neste artigo, iniciar-se-á na data da publicação dessa lei e vigerá por 60 dias, prorrogando-se para o primeiro dia útil subsequente, caso o término do prazo ocorra em dia não útil. Parágrafo 2º. A quitação da parcela única deverá ocorrer no máximo até o 5º dia útil do mês subsequente ao da emissão da guia, devendo este prazo igualmente ser considerado como termo inicial máximo para o pagamento em parcela. Parágrafo 3º. Poderão aderir os devedores que já houverem parcelado ou reparcelado seus débitos, hipótese em que considerar-se-á, para os efeitos dessa lei, a soma das parcelas restantes devidamente atualizada, importando-se a opção pelos benefícios da presente lei em desistência do acordo original de parcelamento ou reparcelamento. Parágrafo 4º. Os créditos tributários não constituídos objetos de denúncia espontânea serão declarados na data da formalização do pedido. Artigo 3º. Tratando-se de crédito tributário inscrito em dívida ativa, em processo de execução fiscal já ajuizada, para que o cidadão possa usufruir dos benefícios ora instituído e postular a consequente extinção ou suspensão da ação, deverá arcar também com o pagamento de custos e taxas processuais. Parágrafo único. Em se tratando de ação ajuizada pelo cidadão, a concessão do benefício de que trata essa lei fica condicionada à desistência do feito e ao pagamento das custas/taxas processuais, se for o caso. Artigo 4º. Poderão valer-se dos benefícios dessa lei os cidadãos e empresas que apresentarem defesas ou recurso administrativo, desde que deles desistam expressamente. Artigo 5º. A adesão ao proposto desta lei se dará formalmente pelo próprio cidadão ou seu procurador constituído, por meio de assinatura de termo de reconhecimento de dívida e parcelamento, importando na confissão irrevogável e irretratável dos créditos consolidados, bem como em expressa renúncia a qualquer defesa, recurso administrativo ou judicial, além da desistência dos eventualmente já interpostos nos processos em curso, relativos aos créditos renegociados dentro dos parâmetros dessa lei. Parágrafo único. A adesão importará ainda na suspensão do prazo da prescrição da cobrança do crédito. Artigo 6º. Aderindo ao contribuinte ao pagamento na forma prevista nessa lei e não efetuando o pagamento do crédito negociado parcelado com os benefícios dessa lei, o débito retornará ao status anterior com o lançamento de 100% de valor de juros e multas de mora. Parágrafo único. Não ocorrendo o pagamento de créditos, objeto de execução fiscal, o processo terá seu prosseguimento retomado pelo valor do crédito consolidado, acrescido de todos os encargos legais vigentes à época do lançamento. Artigo 7º. Os benefícios contemplados nessa lei não conferem direito à restituição ou compensação de importância já paga a qualquer título. Artigo 8º. As despesas com execução da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 9º. Caberá ao secretário municipal de Finanças solicitar os casos omissos, observados os limites dessa lei. Artigo 10º. O Poder Executivo Municipal expedirá outros atos que se fizer necessária a regulamentação / aplicação dessa lei. Essa lei, artigo 11, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Vou passar para o contábil fazer as considerações, por favor, Deise. Ótimo. Esse projeto de lei, ele é semelhante, na verdade, à Lei Municipal 2.698/2019. Eu até questionei, né, lá no Executivo, porque aí eles me explicaram, porque ele tinha prazo de aplicação de 60 dias, na mesma forma que esse aqui. Então, só teve adesão
de 2 processos, né? Então, só 2 devedores da taxa que procuraram o município. E depois que a lei deixou de ter vigência, houveram procuras para poder aplicar o desconto, né? Para eles poder ter esse direito do desconto dos juros e multa, é necessário a aprovação, né, desse projeto aqui. Então, nós só tivemos 2 processos que foram recebidos e o impacto ponto 388 no exercício de 2019, ponto 381 2020 e ponto 3373 no exercício de 2021. Então, esse projeto de lei já foi discutido aqui, né? Assim, a lei anterior, um semelhante, mas está sendo feito um novo, né? Assim, me passou o contábil do executivo para poder receber mais. Na minha análise aqui, a minha conclusão é que há previsão nas peças orçamentárias quanto a essa anistia de juros e multas da taxa de licença para o exercício de 2019, exceto a estimativa de receita da LOA, mas essa não está lá, mas não tem problema, que é possível contabilizar com orçamento em andamento. Contudo, não tem na proposta de orçamento, né, que foi votada aqui para 2020, não tem essa previsão. E como a lei, se aprovada, né, essa lei vai ter vigência no exercício de 2020, eu estou sugerindo que seja recomendado para o Executivo essa alteração, a inclusão no orçamento de 2020 dessa renúncia dessas juros e multas referente à taxa de licença para execução de obras particulares. A observação contábil é só nesse quesito, pedir para alterar o orçamento de 2020. Já pode até aproveitar que vai solicitar para alterar futuramente, né? No caso, em janeiro, já podem mandar. Com relação às taxas cobradas junto ao IPTU, colocar também essa taxa aqui, né? Na hora que vier lá a proposta, já colocar os 2, caso os vereadores queiram deliberar o projeto hoje. Atualmente, para 2019 está atendendo, para 2020 que vai estender, né? Mais da metade do prazo vai ser executado em 2020. Então, eu sugeri que coloque no orçamento de 2020 também. Palavra do relator, depois os demais. Como exposto pela Deise, então é interessante a gente aprovar com essa ressalva de pedir ao Executivo que venha, então, incorporar no refis esses valores, essa renúncia. Meu voto é favorável. Palavra aberta aos colegas. Favorável. Favorável. Está aí liberado o projeto 136. Presidente, peço a vista no 137, a reforma administrativa. Está aí o pedido de vista do projeto 137. E já incluí a vista do 140, conforme proposta também com a categoria dos mototaxistas. Perfeito. A gente já pode antecipar aqui a vista para os 2 projetos. Então, a vista dos 2 projetos é para o professor Willis, 137 e o 140. E o 137 eu peço à secretaria que encaminhe para mim, pode ser mídia digital, os anexos. Nós vamos chegar nele. Não é porque é só a questão do mototaxista, já tinha sido pedido, né? Então a gente está até antecipando aqui. O 137 e o 140, tá?
Aí nós abrimos aqui a discussão, ele não tem parecer, não tinha parecer disponível, é o 139, denomina o Parque Ecológico Municipal do bairro Itapuã. Não está presente aqui nenhum dos dois membros, ou dos autores do projeto. Eu não sei como que nós vamos proceder aqui, se a gente vai dar continuidade à discussão, né? Não tem nenhum dos dois aqui, o que seria melhor para nós aí? Pastor, qual que é os favorável? nomes? Hein? Os nomes dos vereadores. É o Zé Alberto e o Remirto. Todos dois justificou, Quanto né? ao Remito, eu acredito que pode, porque ele não mandou ofício, né? O Hamilton, eu tenho um pedido dele para poder pedir uma retirada. Ia ser feito via ofício, vou ver com a assessoria. Mas eu já passei para o pastor. Qual que é o número do o ofício? anterior, né, que ele pediu, né? Esse 132, agora, é isso? É o 139, o 132 já foi pedido, agora o 139... O Parque Ecológico, exatamente. Esse eu acredito ele é que pode tranquilo? entrar, né, Vandir? Você, a assessor? Das áreas, isso, eu entendi. Então deixa... É porque o parecer, ele não chegou para nós aqui. Mas parece que é só uma retificação. É o que for que chega mais próximo da realidade do executivo. Entendeu? Nós estamos aqui com... Ah, tá. Passa lá, por favor, relator, para a doutora, para ela fazer as ponderações do parecer jurídico do doutor Alessandro. Projeto de Lei 139/2019. Denomina o Parque Ecológico Municipal do bairro Itapuã, Geraldo Magela da Costa, Pacuia. Artigo 1º. Fica criado e denominado Parque Ecológico Municipal no bairro Itapuã, Geraldo Magela da Costa, Pacuia. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Vereador José Alberto Fonseca e vereador Remirto José Pedro. Tem uma recomendação aqui que foi feita pelo procurador da casa, doutor Alessandro Virgulino, que ele concluiu: avaliando o objeto presente projeto, ao meu sentir, antes de emitir parecer técnico, entendo ser coerente saber de fato qual é a real intenção dos autores, tendo em vista divergência entre o objeto estampado na emenda e o conteúdo exposto no artigo 1º. Neste sentido, entendo ser indispensável a retificação do projeto em estudo e posterior envio a essa procuradoria para melhor entendimento e interpretação do projeto. É porque na emenda fala que ele está dando a denominação ao parque. E o artigo 1º fala que fica criado e denominado. É uma questão que tem que deliberar para os vereadores. Esse parque já existe, eu estava até perguntando para o professor ali que eu não Pois é, conheço. mas então aí tem duas proposições num projeto só, seria Sim, isso? ele está denominando, ele está em incoerência, ele está falando que tem incoerência Sim. com a emenda e o artigo, porque o artigo 1º está criando. Esse parque ainda não foi criado? Mas ainda não foi oficialmente criado por lei. Não. Tem que ser feito, sim, o parque tem que ser criado oficialmente por lei. Para depois E ser ter a denominado. denominação. Agora fica a questão aí, para vocês deliberar. Porque para a gente fica difícil entrar no mérito dessa discussão, né, enquanto jurídico. Eu mesmo, particularmente, já fiz projeto de lei para criar parques e denominar. Não tem problema nenhum, mas esse nem foi feito ainda, pelo que eu estou entendendo, não está pronto. Presidente,
Com a palavra, o doutor Com a devida vênia, a criação de parque ecológico, como a doutora Márcia disse, tem que ser por meio de lei, e deve haver definição específica da área, vários requisitos nesse sentido. Por quê? Porque essa área, ela vai ser considerada uma área de preservação, né? Ela vai receber, Ela já é, né, uma área de preservação. Mas talvez não. Vai institucionalizar. Exato. Mas talvez ela não está numa área de preservação permanente. Daí a importância de se definir onde é, as coordenadas geográficas, ou seja, é um processo que deve ser bem elaborado nesse sentido. E pelo que eu vi do projeto, até com todo respeito aqui ao advogado que emitiu o parecer, eu estou dizendo pelo que eu verifiquei agora, né? Entendi. Eu vejo essa necessidade. Se a intenção for criar o parque, aí eu sugiro que sejam respeitados todos esses requisitos. Agora, se a intenção for só denominar, pressupõe-se que o parque já existe. Que não é o caso, né? É aí que está a questão. Ô, presidente, em conversa com o assessor do Remito, aí eu vou pedir visto no projeto, para a gente conversar melhor. Pode ser? Então está aí liberada a vista, né, para o vereador Chiquinho, para fazer essas adequações aí no projeto. Projeto 139, né? Passamos a discussão aí do projeto 141, é o último projeto. Já foi. Ah, tá. Pastor, antes de terminar, eu gostaria até de pedir ao vereador Jadir, que ele fez um pedido para mim a respeito da contratação dos vigias, e eu vou encaminhá-lo para ir até a sala da doutora Márcia, que ela vai te apresentar a documentação, para que fique tudo dentro da legalidade, porque eu não quero que fique nada pendente durante o tempo que eu estou aqui na casa. Viu, vereador Jadir? Seu pedido será aceito, o senhor pode ir lá, que vai ser apresentado o projeto, porque não fica comigo, mas o senhor pode ir lá e analisar. Eu gostaria até de pedir que, no caso, como eu conversei com a servidora lá, é porque coisa tão simples, é só ver o documento e a pontuação já está na página da transparência, né? Perfeitamente. Então é só olhar, não precisa da sala da doutora, não? Não, inclusive na sala da Irenice. Inclusive, Então, o senhor não vai na sala da doutora Márcia, não, ela simplesmente vai acompanhar o senhor. Tá. E também convidar o Sandro Moretti, para a hora que terminar, eu gostaria de falar com o senhor na minha sala. Sim. É questão de 10 minutos. Obrigado. Senhora presidente, eu só queria, devido ao pedido de alguns vereadores, se entrou na questão da posse da mesa, vai ser hoje? Vai ser dia 30 de dezembro. Já tinha comunicado com o senhor, com o Ricardo, só faltava falar com o Vantuí, que ele não está. Mas já falei também com o William, já comuniquei com todos. Estava até aguardando o documento, acho que não ficou pronto, né, Dudu? Hã? Só que a posse é dia 30. A data que eu já tinha determinado mais cedo. Presidente. Com a palavra o vereador William. Nós temos a situação na casa e nós temos a última reunião logo mais, não é isso? Correto. Então nós temos que resolver uma situação, porque na reunião passada ficou determinado aí que eu seria relator da comissão processante. Por enquanto, o senhor pode ficar. Aí, depois, se caso o senhor for arquivar ela, aí, quando o senhor for entrar com o senhor, aí forma uma nova comissão. A situação que eu vislumbro é justamente a questão de suspeição, sendo positivo ou negativo. Mas também não me furto a exercer o papel. Só que o prazo começou a contar e ele vence no dia 27. Então, eu estava querendo ver com os membros se podemos reunir na sexta-feira para poder deliberar em comissão. Perfeitamente. Assim, nós vamos parar os trabalhos, mas a parte interna, igual na parte contábil, vai estar funcionando. Vocês podem vir reunir. Porque a questão de ir na sexta-feira é o último dia que nós temos com a casa aberta. Correto.
eu creio que o Chiquinho é que vai dar o parecer aí. Porque caso contrário... Porque ele é o presidente. Por isso, porque caso contrário também eu tenho que me eximir do relatório, porque se a gente não vai encontrar dentro do prazo, aí eu já renuncio de imediato. Eu creio que o Chiquinho está de acordo. Tá? E o Vantuir? Porque já tem que reunir, apresentar e deliberar. E nesse meio tempo também nós temos que fazer um pedido para suspender os efeitos da liminar dos vereadores. Não, se o Mas Chiquinho me tiver de parece que o acordo, a Vantuir gente chega delibera, até eu e o sexta. Chiquinho. Nós não podemos perder o prazo, porque senão vai ficar muito feio, né? Mas essa questão você já pode definir na reunião própria, né? Da comissão. Sim. Eu digo assim, depois nós temos de recesso, né, presidente? E o recesso vai até que dia? 2 de novembro, de fevereiro. Não. Perdão, a pergunta foi mal formulada. Até que dia a casa fica fechada? Até dia 6. Até dia 6. Os atos têm que ser praticados, outros... Só que no dia 30 nós vamos estar aqui, né? Caso precise protocolar. Perfeito. A gente fica com essas duas datas, o 27 e 26. Aliás, o 20 agora e o 30. Na sexta-feira. Beleza. Sem mais no momento, agradecemos a presença de todos. Uma boa tarde.